Boa noite, meus queridos amigos. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós, para que nós possamos conseguir passar para vocês aquilo que nós estudamos, possamos ser intuídos pelos bons espíritos e que achemos graça, né, na bondade do Senhor Jesus nos nossos trabalhos do dia a dia, nos nossos estudos, e que possamos aproveitar essa sexta-feira. O tema de hoje, primeiro eu queria agradecer ao Luiz por ter feito uma introdução muito importante para o nosso estudo, porque renascer e progredir é a lei que é trazida pelo Espiritismo, apesar de já ser um processo, né? Já acontece naturalmente, é uma lei natural, mas que nós fomos ter contato, fomos ter explicação, fomos começar a entender todo esse processo a partir do advento do Espiritismo, que nós acreditamos ser o Consolador prometido por Jesus. E é uma grande viagem, porque ao estudar, ao termos o privilégio de estudar a doutrina dos Espíritos, e principalmente nós, que viemos uma vez por semana, e aqui no nosso caso, na sexta-feira, estudar o Livro dos Espíritos, nós já aprendemos a fazer uma grande viagem. Nós já sabemos que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e foi Ele que nos criou. Foi Ele que criou tudo. Criou espírito e matéria. Esse espírito, como um princípio inteligente, esse espírito veio desenvolvendo, não tem tempo. Nós não sabemos, os espíritos não conseguem falar o tempo, né, que durou todo esse trabalho. Nós só temos uma notícia que iniciou, né, lá nós começamos a desenvolver no reino mineral, aprendendo, né, ali a lei da atração, desenvolvendo o magnetismo. Depois de muitas eras, vamos estar como princípio inteligente, ainda não somos uma individualidade, como princípio inteligente, nós vamos trabalhar no reino vegetal. E no reino vegetal, a gente trabalha a solidariedade. Porque as plantas, elas, uma ajuda o outro. E hoje, as pesquisas já trazem que as suas raízes, elas se entrelaçam debaixo da terra, levando subsídios, né? Levando alimento, trocando alimentos, e elas servindo o tempo todo. No silêncio, tanto no mineral quanto no vegetal, estamos em aprendizado, em desenvolvimento, e nós em pleno silêncio. Muitas eras se passam, e nós vamos estar em outro reino, agora, ainda como princípio inteligente, no reino animal. E ali a gente vai desenvolver o nosso instinto, nós vamos aprender ali, viver em grupos, desenvolver aquele princípio familiar, vamos aprender a ter amor, desenvolver aquele princípio do amor, do querer bem, quando a gente, com as nossas prole, aí nós vamos proteger os nossos clãs. E nós vamos ver o desenvolvimento também dos animais, e alguns animais, a gente fala, tem alma, não é? Tem pensamento, olha, ele sente, ele ama. São todos os princípios inteligentes em desenvolvimento. E muitas vezes, nós que já estamos no reino hominal, já como princípio inteligente, falamos que nós somos os seres racionais, nos vemos ainda fazendo coisas mais difíceis do que alguns animais. Então, durante toda essa jornada que nós fomos percorrendo, essa jornada não tem castigo, não tem nada, era só de aprendizado para evoluirmos. E como já foi dito aqui na questão 132, o princípio básico da nossa vida é aprendermos, evoluirmos para sermos seres perfeitos.
espíritos puros, perfeito dentro da perfectibilidade que nos é possível, porque a perfeição absoluta nós sabemos que é só Deus. Então, nós entramos nesse reino nominal e vamos ter mais possibilidades agora para chegar à perfeição. Nós saímos dos braços de Deus e nós temos que voltar. Mas só que para voltar aos braços de Deus, nós temos um caminho muito longo, mas muito longo. São eras e eras, bilhões de anos nos desenvolvendo para voltar. E Ele está sempre à nossa espera. E Ele vai se manifestar em todo esse processo com as suas criaturas que já estão desenvolvidas. E é nesse momento que a gente começa a entender a importância de prestarmos atenção agora, de percebermos qual que é o nosso propósito no mundo. Porque agora nós já conseguimos saber por que nós estamos aqui. Estamos aqui para sermos pessoas melhores. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso através de muitas existências. E começamos esse processo lá no reino mineral. E agora, no reino nominal, também infinitas, né, reencarnações, até que possamos chegar a sermos Cristos. E vamos reencarnar como Cristos? Podemos sim, somente como missão. Porque quando eu chego nesse estágio, eu estou tão próximo de Deus, que aí a gente fala, eu e Deus somos um, como Jesus falou. Como Paulo falou que ele e o Cristo também eram uma pessoa só, mas quando referindo-se à sintonia, a sentimento, a percepção. Aí nós vamos vendo, nesse estágio hominal, nós vamos desenvolvendo, a cada era, fomos desenvolvendo, e a todo momento foram enviados para nós avatares, espíritos, dispostos a ensinar para a gente como se faz. Espíritos que já tinham entendido que a verdadeira vida é no plano material, porque a matéria, ela se desgasta. A matéria é só instrumento. A matéria é o veículo do espírito para que ele possa processar toda essa evolução. Que sejamos gratos, muito gratos à espiritualidade, a Deus, por essa oportunidade desse desenvolvimento. E Leon Denis, ele tem uma fala belíssima no seu livro, que ele vem trazer para a gente, porque Leon Denis, ele é um filósofo espiritual e muito evoluído. Segundo algumas informações, né, que Leon Denis era o plano B da espiritualidade, caso Kardec não quisesse, não conseguisse fazer esse trabalho maravilhoso. Mas Kardec, ele veio com um propósito. E quando nós realmente nos colocamos à disposição da espiritualidade e temos vontade, nós conseguimos. Como os espíritos nos falam, o que nos faltam é vontade. O que nos falta é vontade. E com pouquinho esforço, nós conseguiríamos atingir todos os nossos objetivos. Então, André Luiz, ele fala o seguinte: emergir grau a grau do abismo da vida para tornar-se espírito. Então, essa jornada nos reinos, né, de princípio inteligente, ele fala que é um abismo, porque nós estamos ali, não temos ainda consciência do que está acontecendo. Gênio superior, e isto por seus próprios méritos e esforços. Então, nós não somos um joguete na mão de um ser que
vai fazer as coisas a nosso bel prazer. Enquanto crianças, nós precisamos ser tratados como criança. Paulo de Tarso, ele fala isso. Quando, nesse processo todo, nós somos crianças. E olha a inteligência divina nos colocando aqui para evoluir num processo também infantil. O Espírito vem infantil para que nós possamos aprender a cuidar, ensinar, orientar. E é isso que os bons espíritos fazem conosco até hoje. Nesse processo de crescimento, vamos ter sempre professores aqui e, principalmente, no outro plano, querendo não que a gente pague alguma coisa, mas que nós aprendamos com os nossos erros. Quando nós pensamos na justiça divina, nós pensamos na vingança. Nós ainda não entendemos que é o amor a base de tudo. De todo o universo, a base é o amor. Nós vamos ver na lição 14 do livro Boa Nova, uma mensagem muito conhecida, onde aquele encontro de Nicodemos com Jesus. Porque Nicodemos, ele estudava muito as leis, ele sabia as leis. Ele era um doutor da lei. E, além de tudo, ele estudava, ele conhecia a Torá, conhecia toda ali o que era necessário fazer. Ele não consegue entender Jesus. Naquela época, alguns judeus, eles acreditavam na reencarnação, só que eles não entendiam bem. Alguns achavam até que poderia voltar como animal, né? Eles ainda não conseguiam entender, naquele momento, o que era a reencarnação. Jesus sempre falava para todo aquele povo mais simples, mais humilde, através de parábolas, porque eram crianças espirituais. Ainda não conseguiam entender o processo da reencarnação. Se eles não compreendiam Jesus falando de amor e de perdão, imagine se fosse falar... Gente, o Espiritismo é fácil a gente entender no início, né? Depois, com o estudo, a gente vai aprimorando. Livros que a gente não conseguia ler, de repente se abre, né? A nossa mente se abre e fala, puxa, por que eu não consegui ler esse livro? Não é verdade? Porque nós vamos evoluindo intelectualmente através de excelentes estudos, palestras que a gente vê aqui no Sheila, não é? Para mim, que gosto muito de escutar palestras, aqui a gente bebe de informações maravilhosas, os estudos que nós sempre indicamos para vocês, além da obra de Kardec, livros maravilhosos, principalmente a coletânea de André Luiz e Emmanuel, que vem trazer para a gente, temos vários, viu, gente? Tem muitos outros, né? Mas se a gente for falar aqui, né, não dá tempo. Então, tem vários médiuns que aceitam trazer informações de grandes espíritos, trazendo informações do plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Então, voltando aqui ao texto de Leon Denis, ele vem trazer para a gente desse esforço, né, que nós temos que fazer, que nós não somos joguetes. Conquistar o futuro hora a hora, ir se libertando dia a dia um pouco mais da ganga das paixões, libertar-se das sugestões do egoísmo, da preguiça, do desânimo, resgatar-se pouco a pouco de suas limitações, ajudando os seus semelhantes a se resgatarem por sua vez, arrastando todo o meio humano para um estado superior. Olha que coisa maravilhosa! Resgatando todo o meio humano. O que nós fazemos normalmente? Nós temos o péssimo hábito de criar bolinhos, não é assim? A gente vai para um lugar, faz um bolinho.
vai para o outro. Né? Tem as afinidades, lógico. Mas nós ainda não conseguimos nos imaginar como co-criadores, como trabalhadores do Cristo, de Deus, que Ele nos criou para que nós abracemos a humanidade, que sejamos fraternos. Quando Jesus, no Evangelho, eles chegam com a mãe, com os irmãos, e ele fala, quem que é minha mãe? Quem que são meus irmãos? Jesus já está em outro nível. Não que ele desprezasse a sua mãe, tanto é que quando ele vai partir, está ali no seu martírio final, ele entrega Maria nas mãos de João. E é interessante, porque quando fala de filhos, né, tem vários estudos que falam que os irmãos de Jesus eram os primos, porque eles viviam muito próximos, eles eram muito amigos, então eram chamados de irmãos. Então Maria, para que não ficasse sozinha, ela entregue ao seu discípulo muito amado, João, que cuidou dela até seu desencarne. E também, gente, não tem problema nenhum se Maria tivesse filho, não diminui nada. A maternidade é uma bênção, né? É só um comentário, porque a maternidade é maravilhosa. Como a gente pode menosprezar uma pessoa porque ela foi mãe? Né? Então, Deus, né, como a gente disse, Deus vai nos impor a encarnação e as reencarnações sucessivas para que nós possamos progredir. E como que eu faço isso? Eu posso fazer da forma mais simples, mais fácil, como posso fazer da forma mais difícil. Qual que é a forma mais fácil? Sendo obediente, seguindo a lei. Qual que é a forma mais difícil? Sendo rebelde e saindo fora da lei. Voltando para esse modelo que Deus deixa aqui para a gente na Terra, de família, qual que é o filho que progride mais dentro do lar? É aquele que foi mais obediente, não é verdade? Qual que às vezes demora mais para poder chegar, né, a algum lugar? Aquele que é mais renitente, aquele que é mais rebelde. E agora, gente, a pergunta para entender esse amor divino. Qual filho que a mãe se preocupa mais? Não é com o filho mais difícil? É ele que vai despender de nós mais trabalho, mais dedicação. E às vezes nós temos que tomar cuidado para até não deixar o que é bonzinho de lado, né, aquele que é obediente de lado, para que nós possamos corrigir aquele filho, ajudar aquele filho, porque nós estamos aqui como pais e mães para corrigir, para que ele possa crescer. Em algum momento dessa educação dos nossos filhos, nós queremos vingança para o nosso filho? Nós queremos que esse filho difícil receba alguma pena? Nós, como pais, vamos ficar querendo descobrir alguma coisa para a gente vingar desse filho que foi difícil para a gente? Qual que é a ação do pai e da mãe? Quem está educando tem que deixar que o filho também sofra as consequências. O pai e a mãe não pode passar a mão na cabeça. Mas ele está sempre de braços abertos quando o filho precisa. Quando ele pede ajuda. Quando ele quer voltar para casa. Mãe, pai, eu não aguento mais. Eu já fui, né? Eu passei fome, fiquei na rua, eu tentei do meu jeito. Agora, mãe, você pode me aceitar de volta, pai?
para que eu ajude, para que eu possa modificar? Posso, meu filho. Nós abrimos os nossos braços para receber. E é essa mensagem que o Cristo nos traz com o filho pródigo. Que o amor vem primeiro. Que nós temos que querer por o outro a sua melhora, a sua reabilitação. Então, como nós, que somos seres imperfeitos, conseguimos olhar para o nosso filho, ou um sobrinho, né? Não é só filho, um sobrinho, uma pessoa querida, e desejar e lutar para que aquele filho consiga se reabilitar. Quantas vezes os pais não mandam um amigo, pede um tio, né? Ah, vai lá, fala com o filho, conversa com ele, sabe que ele vai escutar. Não é assim? Deus age através dos bons espíritos, nos intuindo, através de pessoas que vêm conversando conosco, para que nós possamos mudar os nossos propósitos. Nos lembrando sempre que somos espíritos imortais. Não somos eternos porque nós fomos criados. Somos imortais. É uma jornada longa, mas quanto mais nós nos colocarmos à disposição do Cristo, à disposição de Deus, para sermos co-criadores, para trabalharmos nesse educandário, e começarmos a olhar a todos, não só os nossos filhos, como irmãos de caminhada. E quando nós fazemos isso, nós vamos ficando mais leves, porque nós começamos a não ver o outro como um ser cruel, perverso, mas um irmão pródigo, um irmão que precisa voltar. E eu tenho como responsabilidade, já que eu cheguei num certo grau de evolução, de aprendizado, trazer esse irmão para comigo. Mas o que nós fazemos? Se ele quiser, ele vem sozinho, né? Eu lutei tanto para chegar até aqui. Vocês lembram da escada de Jacó? A escada de Jacó é essa escada em que o que está acima sempre vai dar a mão para aquele que está abaixo. E quanto mais nós vamos subindo a escada, mais a nossa visão e a nossa percepção do outro vai modificando. E essa percepção do outro vai nos fazer sentir melhor. Porque a escada de Jacó não é uma escada do avanço tecnológico, né, intelectual. É do amor. É da moral. É entender esse lado de humanização. Nós ainda não somos humanos. Nós estamos num processo de humanização. Porque nós ainda não amamos todas as pessoas como deveríamos amar. Eu gosto sempre de citar, e vocês já ouviram falando aqui, sobre uma música do padre Fábio de Mello, que ele fala assim: como entender o amor de Jesus se todos aqueles que ele pegava pela mão, eu não quero ao meu lado? Então, nós ainda estamos nesse processo onde as pessoas que Jesus espera que nós demos as mãos para que elas também possam melhorar, nós não queremos ao nosso lado. Então, por que nós temos que viver, ter várias existências? São várias vidas numa vida, né? Então, nós temos uma vida espiritual plena, maravilhosa, e temos que vir aqui várias vezes para desenvolver isso. Numa encarnação só, nós não vamos aprender tudo. Aí,
no livro de André Luiz, e esse eu nunca citei para vocês, que é Evolução em Dois Mundos. Esse livro, ele traz um ensinamento maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Todos, né, gente? Eu falo isso de todos, não é verdade? Mas é mais um livro maravilhoso de André Luiz. E ele vai falar da reencarnação e evolução. Eu vou só ler uma frase dele aqui. Urge, entretanto, em que a reencarnação não é mero princípio regenerativo. A encarnação não é um mero princípio de lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela existe, é uma consequência para que você se mantenha na linha, né? Na lei. Para que você aprenda a fazer o que é certo. E nós precisamos das dores para que nós lembremos de fazer o que é certo. Então, a reencarnação, as reencarnações sucessivas, são processos de aprendizado. Cada vez que nós viemos aqui, nós gravamos essa informação nas nossas várias casas mentais que ficam na nossa mente, e ali nós não perdemos isso. E ele vem falar isso para a gente com muita sapiência, porque ele já escreveu anteriormente, antes desse livro, vários livros, em que ele vem trazer para nós várias experiências, e nós, estudando agora essa parte de escolha das provas, nós vamos perceber a importância que o espírito, quando está desencarnado, ele vai dar mais o aprendizado do que a matéria, não é verdade? E a gente fica percebendo, mas será que eu aguento tudo isso? E a gente vai ver nas Olimpíadas, né, trazendo aqui que foi tão, né, há pouco tempo, um rapaz que não tem, né, nem os braços nem as pernas, e ele ganhou várias medalhas na natação. Sem braço e sem perna. Qual que é o nosso limite de conquistas quando nós queremos? É uma prova muito difícil. E, às vezes, a gente se sente um martelo sem cabo, né? Ali, coloca na água, você não consegue, entra em desespero, não consegue. Muitas coisas na vida, você fala, eu não consigo. E tem pessoas que, com todas as deficiências, ela se empenha, ela se esforça. Porque tem que ter esforço. Não é verdade? Aí a gente vendo um podcast que sempre aparece, né, nesse vício do Instagram, né, TikTok, um rapaz, lindo rapaz, eu acho que é lá do sul, ele não tem os braços nem as pernas. E ele vai deitar, ele está no colo da mãe e ele agradece. E ele explicando como que ele faz para chamar a campainha, se ele ficar, se a coberta, né, se ele tirar a coberta, mexer e tudo, e ele só tem o tronco. Ele não tem as pernas e não tem os braços. E ele feliz com a mãe, ele feliz com as irmãs, e ele feliz o tempo todo, e ele fala, eu tenho motivo para agradecer. Porque eu tenho a minha mãe, eu tenho meu pai, eu tenho as minhas irmãs que cuidam de mim. Aí vai desenvolvendo, né, alguns aparelhos tecnológicos que vai facilitando a vida dele. Mas imaginemos nós sem 2 braços, sem as pernas. Então, nós viemos aqui, não é meramente para pagar. Olha o pulo evolutivo que esse rapaz está dando com a resignação. Porque ele, em vidas sucessivas, já deve ter aprendido, pelo que a gente vê, que a matéria é bem, né, é passageira. Todos nós morremos. E, às vezes, a gente nem aceita ficar velha, não é? Todos nós vamos desencarnar. E nós temos dificuldade de aceitar as pequenas coisas.
Então, nós precisamos ter um olhar diferente. E é isso que a doutrina espírita traz para nós. Esse olhar infinito. Nós vamos ter infinitas oportunidades. Nós vamos reencarnar tantas vezes forem necessárias para desenvolver em nós esse espírito de amor. E quando a gente fala, né, em espírito de amor, a gente vai lembrar lá no livro Boa Nova, nessa lição de Nicodemos, e Nicodemos sai frustrado. E muitas vezes, quantas vezes na vida nós não saímos frustrados de uma conversa, porque a gente não entendeu nada. A profundidade que às vezes a pessoa queria passar para a gente, e a gente não conseguiu entender. Então ele vai e Jesus fala, olha, se você é um doutor da lei, um estudioso, e você não entende, você precisa, além de estudar, você precisa sentir. Nós sentimos, quando a gente estuda, quando a gente lê, quando a gente ouve, nós nos colocamos como nessa percepção de tentar perceber, de sentir o que a espiritualidade, o que Deus, o que Jesus, essa pleiade maravilhosa que está muito acima de nós, mas se coloca tão juntinho de nós para nos ajudar, através, né, de psicografias, das intuições, dos trabalhos espirituais que acontecem a todo momento. Então Jesus fala com Tiago e João, o Tiago é que vai falar com ele, nessa lição, quem está junto, ali perto, questionando, e na maior dúvida, mas Senhor, me conta isso aí, como que pode ser? Aí Jesus vai explicar para ele o processo da reencarnação. Como que uma pessoa está ali aleijado, né? E ele pergunta, Senhor, eu vejo jovens belos e vejo jovens paralíticos. E vai falando do que ele vê. E Jesus vai explicar para ele. E ele fica tão encantado e fala, Senhor, por que o Senhor não fala isso para esse povo? Ele falou, meu filho, eu falo de novo para você. Se Nicodemos, que estuda, que conhece todas as leis, ele não conseguiu entender, né? Agora, palavras minhas, saiu daqui frustrado. Como que eu vou falar para essas outras criaturas simples, ignorantes, mas no sentido de ignorar todas essas informações? E ele vai falar, você, Tiago, você está agindo como Nicodemos. E Jesus vai conversando com ele, e Tiago fala, Senhor, vamos fazer um negócio aqui. E isso é o que acontece com a gente. Eu não estou entendendo, porque se existe a lei de causa e efeito, vai ter sempre que ter alguém ruim. Não foi isso? Essa questão, olha aqui, gente, que interessante. A mesma coisa que nós estudamos, e eu pedi emprestado ali para o Luiz, para repetir aqui para vocês. Na questão do Livro dos Espíritos, 260A. Assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? Aí os espíritos falam, e seria isso de lastimar-se? Então a gente ia querer gente ruim só porque alguém tem que pagar alguma coisa? Não seria melhor que a gente vivesse aqui, perdoasse e vivesse em paz? Qual que é o melhor? Aí chega um desavisado que errou, vem aqui, e a gente fala, não, aqui você não pode ficar aqui não, porque não tem ninguém aqui para você pagar, né? Ao invés da gente aproveitar aquele momento e falar, vem cá, eu vou te ensinar. Vem aprender comigo, vem aprender com a gente. Não é assim? E normalmente nós não fazemos isso. E os espíritos continuam. É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra.
Então, se nós ainda pensamos assim, não vamos conseguir ir para um mundo superior da Terra. Eis porque nesses mundos só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na Terra. Aí Jesus vai falar para ele: Tiago, qual que é a primeira lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como que você não vê que o princípio de todas as coisas é o amor? Aí a gente volta naquela conversa que nós tivemos, quando a gente quer que Deus seja vingativo, sendo que eu não faço isso com meu filho. Se todos nós estamos aqui esperando, né, oportunidades e criando oportunidades para que nos tornemos pessoas melhores, como que eu quero que Deus vingue? Se eu não quero isso para o meu filho, por que que Deus vai querer para o dele? Vocês compreendem? É difícil, mas nós temos que, como diz Jesus nessa lição, nós temos que começar a sentir o verdadeiro objetivo de estarmos aqui. De começar a tentar sentir o que é o amor de Deus. E essa é uma analogia para a gente pensar sempre. Aí vou voltar também no exemplo que eu sempre falo, que eu gosto muito, da cabana. Quando aquele rapaz que perde a filha e ele quer vingar o criminoso de qualquer jeito, e ele é colocado numa situação em que ele vai ter que julgar o filho. Alguém já viu já leu o livro, assistiu o filme? Ele consegue? Ele consegue julgar o filho dele? Ou a filha? Não. E ela pergunta: e como que você quer que papai julgue o filho dele? A lei de causa e efeito é uma lei natural, e ela é porque nós, no plano espiritual, não conseguimos lidar com as nossas próprias imperfeições e vamos nos elevando e nos reajustando para que nós possamos ir e vir até que a gente esteja quites com a lei. E nós falamos aqui da parte moral, né? Mas o progresso também depende do progresso intelectual, do nosso aprendizado intelectual. São duas asas, da moral e da intelectualidade. Então, nós temos que aprender a amar a todos, amor fraternal, amor universal, mas para que nós sejamos Cristos, para que nós possamos ser co-criadores e um dia no universo, Deus, como fez com Jesus, o Cristo, né? Jesus é o nome dele encarnado aqui, que a gente conhece, ele traz para nós uma bola, né? Tira lá uma nebulosa, uma bolinha cheia de potencialidades e fala: construa um mundo para os meus filhos. Se eu não souber física, matemática, astrologia, né? E todas essas matérias e outras que deve ter, que a gente nem sabe aqui no planeta Terra, eu não vou conseguir habilitar, né, todas esse potencial, desenvolver esse potencial que foi entregue nas suas mãos para construir um planeta. Então, eu vou estar com uma asa quebrada. Aí, André Luiz, nesse livrinho também, no mesmo capítulo, Reencarnação e Evolução, ele vai falar que esses espíritos bondosos, que já se elevaram na parte moral, eles se sentem vazios na parte intelectual e eles querem ser mais úteis na criação, desenvolvendo.
E é por isso que retornam para dar continuidade. O cientista, né, ele vem para dar continuidade ao trabalho, para desenvolver e para nos habilitar, nos ensinar e nos ajudar nesse processo de evolução, tanto deles quanto nosso. Quanto mais ele retorna para potencializar os seus aprendizados, e ali naquele momento ele está trabalhando também para ensinar e desenvolver. Até que ele consiga saber tudo o que é necessário para atingir o estado de espírito puro. É muito bela a história, a nossa história é belíssima. O problema é que nós, às vezes, não temos esse olhar de amor para ver a importância da gente lembrar que a gente era uma coisinha, né? Um princípio. E nós tivemos, Deus deu todo o tempo, o infinito de tempo, para que nós possamos nos desenvolver. Ah, então vou esperar, Jacira. Tudo bem. Mas aquele que se esforça mais, chega antes. Não é assim? Numa corrida, nós temos maratonas. No final do ano, a gente tem lá a corrida de São Silvestre. Quem que vai ganhar, gente? Quem foi mais disciplinado. E quem se esforçou mais. Não adianta. Quem que vai passar num concurso? Quem foi mais disciplinado, estudou mais. Não é assim? Tudo na vida precisa de disciplina e esforço. Falando por mim, estou bem distante, mas nós estamos no processo. E é isso que o Cristo nos convida. É isso que a espiritualidade nos convida. E é para isso que Deus nos criou. Para que a gente faça uma jornada. E essa jornada pode ser boa ou má, pelas minhas escolhas. Pelo que eu me afinizo. Ah, Jacira, mas quando que eu comecei a me afinizar no mal? Ah, não sei. Se eu soubesse, né, e a gente pudesse ir lá deletar. Mas tem uma frase do Chico que ela é belíssima para uma existência. Desculpa, Chico, se a gente falar alguma coisa errada, né? Então, ele fala, nós não podemos voltar atrás e modificar, né, o que nós fizemos. Mas nós podemos, né, com outras palavras que eu estou falando, mas nós podemos tomar outras atitudes, modificar, né, os nossos métodos e fazer um novo fim. Então, toda vez, nós podemos modificar, sim. Porque quando eu volto, na outra volta, eu já posso optar por fazer o correto desde o início. É difícil? Claro que é, gente. Por isso que ele fala isso, né? É difícil mesmo. Eu não posso voltar e modificar todos os erros do passado. Não posso. Eu não posso ir nas todas as encarnações e ir apagando. Se a gente pudesse usar o delete, até aqui a gente ia deletar muita coisa, né? Eu já ia chegar com o mouse à distância, deletando coisa no plano espiritual. Tem jeito, gente? Não. Gravou é para sempre. Mas eu posso modificar. E Jesus vem falar ali nessa lição belíssima, que depois vocês vão ler em casa, lição 14, do livro Boa Nova. É um livro emocionante, essa trajetória de Jesus, trazida por Humberto de Campos. Ele vai falar justamente isso, que essa oportunidade de você amar, porque o dia que nós chegarmos aqui e não olharmos mais as outras pessoas como adversárias, vai ficar mais fácil. Quando a gente pedir perdão, até por uma atitude impensada nossa, mesmo que o outro estiver errado.
E às vezes a gente é colocado em prova, assim, nos dias de estudo, né? A gente sempre é colocado em prova e nem sempre a gente passa. Mas aí, quando a gente está estudando, aí a gente fala assim, eu tenho que consertar isso. Eu já não posso mais reagir, mesmo que eu estiver certa. Olha que interessante. Eu tenho que aprender a agir com equilíbrio. Não ser conivente com o erro do outro. Mas quando eu reajo, eu ainda estou utilizando meu instinto do reino animal e me afastando do reino angelical, que é o nosso propósito, é onde que está o Cristo, para onde nós temos que ir. Agora nós já podemos fazer isso, porque nós já conhecemos Jesus, e Jesus é um professor e tanto. Nós já conhecemos vários mártires, né, chamados mártires, aqueles espíritos devotados, missionários que vieram aqui e sofreram tantas coisas e falaram, não, eu mereço. Né? Quantas pessoas, né, não levaram cusparada no rosto quando ia fazer a campanha do quilo e falar, espíritas passaram por isso, irmã Dulce passou por isso. Não, isto é para mim, eu mereço. Agora, você pode dar alguma doação para os meus pobres? Gente, né? E às vezes a gente não suporta uma coisa pequena. Então, quando nós vamos aprendendo a beleza desse ir e vir nesse mundo precioso, nós vamos entender que renascer não é pagar, não é vingar, não é desejar que o outro pague, é desejar que o outro aprenda. E podemos ensinar com amor. E Jesus, ele fala isso. Ó, Tiago, você não entendeu que a primeira mensagem é amar a Deus? É o amor? Porque eu já falei com vocês que o amor é que vai cobrir multidões de pecado. E Pedro fala isso também na sua epístola, né? Jesus, nesse livro, ele fala com Tiago, é o amor que vai cobrir multidões de pecado. Ou seja, a pessoa que errou pode vir aqui e decidir amar. A pessoa que prejudicou muitas pessoas podem vir aqui e decidir ajudar muitas pessoas a amar. Porque só o amor pode transformar. E a gente vai vendo tantas pessoas dando testemunhos bonitos para a gente, né? E a gente compartilha os nossos, quando a gente se empenha num propósito de ajudar. Aí fala, Jacira, eu orei muito tempo e pedi, e agora eu estou tendo retorno. Falei, que coisa maravilhosa. Não é assim? A espera, a grande espera, é confiar. Porque Deus tem para nós um propósito e um tempo certo. Nós não esperamos bilhões de anos para conseguirmos chegar aqui agora e estar conversando com vocês, compartilhando um estudo que nós fizemos. Então, por que a gente não pode esperar um pouquinho aqui até que a gente chegue no momento adequado para receber alguma coisa? Então, progredir, meus irmãos, renascer é uma bênção. E o progresso é o principal objetivo. Progredir moralmente e intelectualmente. E é o que eu desejo para mim, para vocês, para toda a humanidade, que nós aprendamos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e agradecer a Jesus por ter vindo aqui e dado tantos exemplos. Uma boa noite para vocês e muito obrigada e até a próxima.